Escritura, sabedoria tem a ver com isso. Essa divisão, vou falar disso mais adiante, mais adiantando. Essa divisão moderna entre teoria e prática, conforme eu acabei de dizer, é moderna e estranha à tônica bíblica. A Bíblia entende que a sabedoria é o temor do Senhor, ou seja, é o conhecimento que Deus nos dá posto em prática. Até porque uma coisa não se desvencilha de outra, não é, irmãos? Se eu sei, por exemplo, que a radiação pode me matar, eu vou entrar em Chernobyl, eu vou entrar numa usina sem a devida proteção? Obviamente que não. Então, a teoria e prática na Bíblia, ela, de certo modo, se converge na sabedoria. A sabedoria na Bíblia é sempre e essencialmente prática. É viver a vida segundo e em conformidade com a lei do Senhor. Então, Elifaz, pertencendo a Temã, portanto, um temanita, é um homem sábio. Os amigos de Jó não eram homens estúpidos, homens sem a devida formação, sem a devida sabedoria. Eram homens completamente respeitados pelas suas comunidades, vindo de comunidades reconhecidamente sábias e que estavam ali para opinar e para aconselhar Jó. E nós vemos também que cada um deles, por vezes, recorre a alguns repertórios da sabedoria humana. Por exemplo, o próprio Elifaz, no capítulo 4, se os irmãos voltarem comigo, capítulo 4 de Jó, no versículo 15, ele recorre a uma suposta revelação para sustentar seu argumento, para dar força ao seu argumento. Então, em Jó capítulo 4, verso 15, ele fala o seguinte: então o Espírito, ou um fantasma, em algumas traduções, passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. E mais à frente, esse fantasma, esse Espírito, lhe faz uma pergunta, verso 17: seria porventura um mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante de seu Criador? É aquela pergunta que eu falei, que perpassa todo o livro de Jó. Ou seja, como o homem que é impuro, que é filho da impureza, que é pecador, pode se apresentar de forma pura perante Deus. Nós sabemos que, conforme o próprio Senhor Jesus fala, para o homem isto é impossível, mas para Deus nada é impossível. Ou seja, só podemos nos apresentar hoje puros perante Deus por conta justamente do sacrifício de Jesus Cristo. Mas para o homem é impossível apresentar-se limpo, não é, santo, puro aos olhos do Senhor. Então ele faz aqui, ele vai, por sua vez, recorrer agora à tradição. Eu vou tratar disso também mais adiante, conforme nós estamos lendo os versículos, mas, de certo modo, ele está confrontando Jó da seguinte maneira: olha, Jó, a sua experiência não é algo singular. Você está se apoiando na sua experiência individual em contraposição ao repertório, não é? A grandiosidade da tradição. Muitos, os sábios, os homens tementes a Deus já falaram que se você confiar em Deus, que se você pedir perdão a Deus, de que se você se confessar perante Deus, Deus há de te perdoar. Também a sabedoria diz, estou aqui parafraseando, irmãos, que se você vive uma vida de crimes, iniquidades, de perversidades, obviamente você terá este castigo. Você terá um castigo em igual medida à sua perversidade. Então ele está dizendo, como que você, Jó, quer, de certo modo, discutir com a tradição? Como que você quer ir contra esse depósito, esse repertório da sabedoria dos antigos? Mas vamos por partes. Versículo 2: porventura dará ao sábio em resposta ciência de vento, e encher-se-á a si mesmo de vento oriental? Então ele está aqui criticando Jó. Fala, Jó, você não é sábio, porque por acaso um sábio daria em resposta, ou seja, responderia com ciência de vento? Na tradução deste livro que eu consulto, irmãos, ele usa uma tradução interessante. Discurso balofo, ou seja, um discurso inchado, um discurso cheio de vento, um flatus votis, ou seja, de certo modo, um balão cheio, mas sem conteúdo. Uma pessoa inchada, não é?
muito ar e pouca substância. Então ele está dizendo, olha Jó, você não é sábio, porque o que você acabou de falar é isso. Muito vento, pouca substância, pouca essência. E encher-se-á a si mesmo de vento oriental, arguindo, discutindo, argumentando com palavras que de nada servem e com razões de que nada aproveita. O interessante, irmãos, né, aqui nós temos mais uma vez no versículo 2 um paralelismo, não é? Ou seja, dizer a mesma coisa, mas de formas diferentes. Então fala, Jó, seu discurso peito inchado, né? Aquele discurso vazio. Primeira parte do verso 2. Ciência de vento, aqui o termo. Encher-se com o vento oriental. O vento oriental, irmãos, naquela região é um vento, em geral, maléfico. Um vento que faz mal às colheitas. Se os irmãos forem comigo em Ezequiel, capítulo 17, verso 10, diz o seguinte: mas ainda plantada prosperará? Acaso, tocando-lhe o vento oriental, de todo não se secará? Desde a cova do seu plantio se secará. Então, irmãos, nós temos aqui que o vento leste era um vento que, em geral, ressecava as plantações. Possivelmente, né, um vento quente, possivelmente não, certamente um vento quente vindo das regiões desérticas que, por sua vez, crestava as plantações. Então, ele está dizendo, Jó, além de você estar inchado, não ter conteúdo, substância nenhuma, você está emitindo, baforejando, não é? Emitindo um vento do leste, um vento maligno, um vento pernicioso, um vento ruim, nocivo. O que você está falando, suas palavras são, vamos colocar assim, venenosas, de nada valem. Não só não têm valor, como são nocivas, prejudiciais. Versículo 4. Tornas vão o temor de Deus e diminuis a devoção a Ele devida, pois a tua iniquidade ensina a tua boca, e tu escolhestes a língua dos astutos. A tua própria boca te condena, e não eu. Os teus lábios testificam contra ti. É interessante lembrar, irmãos, que aqui nós estamos falando de uma cultura majoritariamente oral, não é? Os irmãos lembram, se lerem, por exemplo, Ruth ou o próprio Gênesis, que muitos dos contratos feitos naquela época eram contratos orais. Aqui no Brasil, né, isso é impensável. Você assinar ali, sei lá, uma lista de compras, às vezes tem que ter assinatura, autenticar, tem que firmar, né? Autenticar, tem que passar no cartório, por aí vai. Mas lembremos, por exemplo, quando Abraão quer comprar a caverna de Macpela. Qual que era, em geral, o procedimento, o protocolo que era feito para isso? Chamavam-se os sábios, os anciãos, as pessoas mais velhas da comunidade, portanto, mais sábias, se reuniam na porta da cidade, que era onde se faziam os negócios, onde se faziam os julgamentos, onde se tomavam as decisões pertinentes e importantes para a sociedade como um todo. Reuniam-se os sábios e o comprador e o vendedor propunham ali, né, tinha até um jogo, de certo modo, vamos colocar assim, né, um procedimento muito interessante para a venda, né? Abraão fala, olha, eu quero comprar a caverna de Macpela. E aí o vendedor fala, não, que isso, pega de graça, é teu. Mas isso, é claro que não tinha intenção de dar a capela, né, irmãos? Era só um procedimento para poder, é uma forma de introdução social, né, de polidez, para poder dar o valor. Não, eu insisto, diz Abraão, eu insisto que você me venda isso. E fala, que isso, meu amigo? Não é? O que são 400 ciclos, né, ou 400 moedas de prata entre mim e ti? Né? Vai, pega e leva para você. Então era a forma de selar aquilo. Lá em Ruth, eu acabei citando, né, irmãos? Quando o Redentor, ou seja, o parente masculino mais próximo, que tinha um direito, portanto, a uma propriedade, tinha que comprar a propriedade e devolver ao dono original, ou que tinha de se casar com a viúva, com a mulher viúva que não deixou filhos, quando ele queria passar o seu direito para outro homem, o que ele fazia? Não é? Ele tirava o calçado, tirava a sandália, né? No caso não tinha um sapatinho como a gente tem hoje, tinha um mocassim, tirava a sandália e entregava para o outro. Ou seja, com isso cedia o seu direito para o outro. É por isso que João Batista fala que não é digno de desatar as sandálias de Cristo.
Ou seja, ele é de fato o Goel, ele é de fato o Redentor, e não eu. Então, estamos falando de uma cultura oral, que selava os seus contratos de maneira oral, e na qual, portanto, irmãos, a palavra tinha um valor, não é, que hoje, infelizmente, nós já perdemos. Hoje as pessoas aí, nós vivemos até mesmo uma crise da linguagem, até mesmo a crise escrita hoje, basta aí ligarmos os jornais ou ligarmos a internet e vemos a questão da própria fake news, não é? Ou seja, documentos mesmo, artigos, relatórios escritos que são inteiramente falseados. Mas naquela época estamos falando de uma cultura oral na qual a palavra tem um poder imenso, não só no entendimento que nós temos de que Deus cria o mundo por meio da sua palavra. Então não estamos falando de um Deus demiurgo, que cria a partir de uma matéria pré-existente, mas que um Deus que transforma e cria o mundo por meio da sua palavra. E há um filósofo que eu gosto muito, Eugen Rosenstock-Huessy, que ele fala uma coisa interessante. O mundo na Bíblia começa com um imperativo, né? Deus começa com um imperativo, faça-se a luz. E o homem também, a primeira coisa que ele aprende não é o indicativo, eu estou ou eu sou, como queria Descartes. Pelo contrário, a primeira forma que nós vemos na nossa própria vida é o imperativo, é sua mãe e seu pai dizendo, não faça isso ou faça aquilo. A vida espiritual do crente também começa com imperativos, não é, irmãos? Os 10 mandamentos, ou como Deus ordena para nós, amá-lo, não é o primeiro mandamento esse? Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, nosso entendimento. Amarás o Senhor teu Deus. Eu posso dizer que só Deus pode utilizar esse verbo aí no imperativo. É Deus que nos ordena a ler sua palavra, a vivermos, a obedecermos, a amarmos uns aos outros e a seguirmos o seu caminho. Então, por que isso é importante, irmãos? Para entendermos a grandeza, no sentido aqui, a relevância, né? E até mesmo o grau da acusação que ele está fazendo a Jó. Ao dizer que Jó, primeiro, está falando bobagem, né? Ventos, disparates, e não somente isso, de que Jó torna vão o temor de Deus, ou seja, Jó, de certo modo, banaliza o respeito a Deus e diminui a devoção, não é? O respeito, o temor que é devido a Deus. E ele fala, a tua iniquidade ensina tua boca, e tu escolhestes a língua dos astutos. Ou seja, naquela época, e até hoje, não é? Nós sabemos que a língua tem um potencial para o bem e para o mal, não é, irmãos? Não é à toa que Tiago dedica uma grande sessão, uma das mais belas talvez de todo o Novo Testamento, para falar dos pecados da língua. Ele fala, todos os animais aí domesticados, eles são dominados pela língua. Você coloca o freio na boca do cavalo, um animal completamente, não é, potente, você coloca ali, não é, o freio, acabou, você dominou. Agora, o homem que não domina a sua língua, não tem domínio sobre nenhuma outra parte do seu corpo. Se o homem tem domínio sobre a sua língua, por sua vez, aí sim, estamos falando de um homem maduro. Homem aqui, né, irmão? Ser humano, um homem e mulher maduro, obediente e temeroso a Deus. É por isso que Tiago fala, a língua é como uma pequena chama, não é? Como se fosse uma pequena flama. E basta vermos aí, não é? Brasil e Austrália, uma pequena flama pode causar devastação. A língua também. Esse pequeno músculo, não é? Embora é o músculo mais forte, talvez, em proporção do corpo. Mas esse pequeno músculo, que é a língua, pode causar estragos irremediáveis. E aqui, os amigos de Jó, no caso, notadamente ele fala, você, Jó, deu livre vazão para palavras de iniquidade. Ou seja, você utiliza esse potencial da língua, que naquele tempo, e também agora, mas muito mais naquele tempo, levantava reis e destronava reis, destruía reputações, firmava contratos, acabava com contratos, fundava a ordem social. Você deu a essa potente, não é, língua, né, esse potente instrumento de ordem ou desordem social, você deu a ela, não é, a iniquidade, uma tarefa iníqua, uma tarefa prevaricadora, de não só blasfemar contra Deus, mas como ele diz aqui também, utilizar a língua dos astutos. E é a tua própria língua que te condena, e não eu. Os teus lábios testificam contra ti.